Fala, povo bonito, tudo bem com vocês? Mais uma dica aqui comigo, professor Matheus Guebo, no curso Exatas. Mais uma dica para a gente caminhar mais próximo da aprovação. Hoje, continuando as dicas sobre constituições do Brasil, a gente vai ver a Constituição de 1934. Uma Constituição extremamente importante para um determinado momento. Professor, que momento é esse? Boa pergunta, aluno. É o momento da Era Vargas. Afinal, Vargas cai em prova? Eu não vou dizer que é 100%, porque sempre tem aquele 1% vagabundo. Mas é um dos assuntos que mais cai. Então, pessoal, vem comigo para a mesa para a gente ver isso aqui. Vem! Pessoal, a Constituição Federal de 1934 foi feita por esse carinha aqui, Getúlio Vargas, que após a Revolução de 1930 acaba ganhando. Antes ele tinha feito campanha, como Aliança Liberal. Quando ele faz isso, ele acaba perdendo para Júlio Prestes. Mas após a morte de João Pessoa, acaba que os tenentes tomam poder com a Revolução de 1930 e põem esse gaúcho aqui, mas Baguri, ele que assume, ele que vai assumir a presidência. Pessoal, só que qual é o contexto? Qual é o contexto que é gerada essa Constituição? O contexto, basicamente, é que de 1932 ali, nós vamos ter uma revolta paulista, uma revolução constitucionalista em São Paulo, principalmente da classe urbana. Eles vão se rebelar diante do governo de Vargas. Afinal, Vargas toma uma série de medidas sem chamar uma Constituição. E já que a gente tinha feito grandes mudanças, principalmente tirando as oligarquias do poder, deveria ter uma Constituição. E ele não chamava Constituinte, ele não fazia nada. Acaba que a Revolução Paulista, ela vai exigir isso. Ela vai querer essa modificação. Também por um motivo outro, que Vargas nomeia interventores para os estados. Assim, mais ou menos como a política da salvação, lá no período da República Velha, na República Oligárquica, substituindo os governadores e colocando pessoas próximas aos governantes, sem ligação com as oligarquias no poder. Pessoal, já caiu a Revolução Constitucionalista Paulista de 1932? Já. Então, o que você tem que tomar cuidado, principalmente, é uma coisa, é que no sentido militar eles vão acabar perdendo depois de 82 dias de conflito. Mas no sentido político eles ganham. Afinal, é chamada uma Constituição, é chamada uma estrutura para poder fazer essa Constituição. A chamada Constituinte é chamada e eles também vão ganhar um interventor paulista no poder. Então, a Revolução Constitucionalista de 1932 perde no sentido de militar, mas ganha no sentido político. Cuidado com esses detalhes, para a prova. Mas, pessoal, vamos voltar aqui para a mesa para ver as características. Nome do país, continua Estados Unidos. Carta promulgada, feita legalmente. Reforma eleitoral. Introduzimos o voto secreto, antes aquele voto aberto. Sabe quando você acompanhou o impeachment na Câmara de Deputados? Que os caras chegavam lá, em nome de Grayskull, do Wesley Safadão, meu voto é não sei o quê. Era mais ou menos assim que as pessoas votavam. A gente introduz o voto secreto e o voto feminino é extremamente importante. Pessoal, não é toda mulher que pode votar. Tem características específicas, certo? Ou ela tem que trabalhar ou ter autorização do marido. Só assim a mulher poderia votar. Então, mas, professor, isso é complicado, não sei o quê. Pessoal, é um avanço social. A gente está falando de uma sociedade patriarcal, um momento específico. Mas a gente tem a modificação. E essa modificação vai
gerando outras. Então, fica tranquilo, certo? Porque é um processo lento e gradual. Então, volta aqui para a mesa comigo. A gente tem a criação da Justiça do Trabalho e das leis trabalhistas, né? A gente acaba tendo a CLT, jornada de 8 horas diárias, nós temos repouso semanal e férias remuneradas. Então, Vargas começa a se aproximar principalmente do meio urbano, né? Porque isso são características de trabalho fabril. Pessoal, então é essa a Constituição de Vargas? É essa a Constituição de Vargas. Essa é a primeira, é a grande modificação. Por isso que ele vai ficar conhecido como o quê? Pai dos pobres e a mãe do rico. Porque também junto a isso, ele vai atrelar o sindicato ao governo. Não vai dar liberdade aos sindicatos. Acaba que eles não vão poder fazer greves. Mas isso é para outra dica em outro momento. Continua acompanhando a gente aqui do curso Exatas. Vem, a gente quer a sua aprovação. Falou e um beijinho.